Vamos conversar sobre o meu progresso nos primeiros 3 meses do jogo das séries, o desafio de leitura de séries que eu criei esse ano. Oi, eu sou a Paloma e esse é o meu canal onde eu falo, na maioria das vezes, de livros, quase sempre. Porém, hoje nós vamos falar de uma forma mais específica de livros, nós vamos falar sobre séries de livros. Isso porque ler mais séries de livros é a minha grande meta para o ano de 2026. E lá no comecinho do ano, eu soltei um vídeo com um grande projeto que eu fiz para esse ano, um projeto pessoal, onde eu leria mais séries de livros, porque, gente, eu tô numa situação complicadíssima, eu tô no meio de muitas séries, ou eu comecei, nunca terminei, tô relendo, não tô relendo. Então era um negócio bem complicado mesmo que tava me incomodando. Quando eu fui fazer meu resumo de 2025 e as minhas metas pra 2026, isso me incomodou muito. E foi aí que surgiu o jogo das séries. Mas, mais do que um jogo das séries, eu criei 3 formas de você participar desse desafio pra você ler mais séries. Eu criei um bingo, uma tabela de leitura e, claro, o jogo de tabuleiro, que foi o que eu escolhi fazer. Como idealizadora desse projeto, eu preciso incentivar vocês a ler mais livros de séries durante o ano. Então, por isso é que eu escolhi fazer o jogo de tabuleiro das séries, que tem 68 desafios. O bingo são 9 leituras e a tabela tem 18 leituras. Se você quiser participar de uma forma um pouco mais simples, você tem essas duas opções. Antes da gente começar a falar sobre o meu progresso no jogo das séries, eu lembro a vocês que no vídeo onde eu falo sobre esse projeto, que já tá marcado aqui no card, tem um link na descrição dele, onde você consegue pegar os arquivos que eu vou mostrar aqui, as imagens, em melhor qualidade, porque aí você não precisa pegar aqui do meu vídeo, porque lá nesse drive tem as imagens originais que vocês podem pegar para participar, seja nas redes sociais, seja para imprimir para colocar no seu reading journal, então é bem tranquilo. Agora, vamos falar sobre a minha situação então no jogo das séries, que é um jogo de tabuleiro, como eu falei, eu criei com 68 desafios e cada um desses quadradinhos tem um desafio diferente, tem uma meta, um objetivo diferente, um livro diferente que eu tenho que ler. Eu até comecei o meu desafio lá em janeiro de forma mais ou menos cronológica. Então eu comecei fazendo o desafio 1, o 2, o 4. E aí depois, gente, eu surtei e eu fiz até o desafio 40, eu acho. Então assim, tem vários livros espalhados no meu tabuleiro, o que não tem problema. Mas eu pretendo fazer os 68 desafios. Então por isso que eu vou fazer vídeos de acompanhamento pra vocês verem como é que tá o meu progresso de leitura. Já comenta aqui se você acha que eu devo continuar a fazer esse desafio de forma cronológica, porque aí eu volto no começo da tabela e continuo a ler conforme os desafios vão surgindo. Por quê? Uma das formas que você pode fazer nesse jogo do tabuleiro é justamente sortear as suas leituras, que fica mais fácil, né, gente? Porque aí vocês não precisam fazer as 68 leituras. Mas enfim, vamos então conversar sobre os livros que eu li pra cada desafio. Eu tô até sentada em frente ao computador porque eu vou precisar da minha cola, porque eu consegui fazer 15 desafios dos 68 que eu tenho dentro do tabuleiro. E eu comecei justamente lá em janeiro, gente. Foi uma das minhas primeiras leituras, se não a primeira leitura. Deixa eu ver aqui no meu reading journal. Não foi a primeira leitura de 2026, foi a terceira, mas aí eu já comecei com tudo, né, gente? Então, pro desafio 1, que era avançar em uma série, eu comecei lendo o volume 4 de Fence, que é uma série de quadrinhos que eu leio. Eu gosto muito dessa série, é uma série bem coesa, nível 4 estrelas, todos os volumes que eu li, e eu me divirto muito com ela, ela é bem curtinha, e eu queria começar o meu ano já me incentivando a ler mais séries, então por isso é que eu peguei esse volume. Eu tenho mais um volume aqui em casa, eu acho que é o 6 que eu tenho aqui em casa, eu preciso comprar o 5, mas eu com certeza vou finalizar essa série esse ano, que já me ajuda. Pro desafio 2, eu li o último volume de Senhor dos Anéis, que é O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. Eu não acreditei quando eu acabei esse livro, porque ele não tava nos meus planos pra ler em 2026. Eu lembro que eu falei sobre as séries que eu tava lendo, e a minha amiga Steph me chamou em particular, perguntou se eu não topava ler com ela, porque nós duas estávamos nesse ponto da série que só faltava o último livro pra gente finalizar essa trilogia principal, né, essa história principal. Prontamente aceitei, né, gente, porque eu não tava esperando que eu fosse ler o último volume de Senhor dos Anéis esse ano. Era um volume que me incomodava muito, porque ele tava na minha estante há muitos anos já. Então assim, eu tinha esperanças de ler em 2026, mas eu consegui, eu concretizei esse sonho. Então eu acabei colocando no desafio 2, que era ler uma trilogia. Quando eu falo desses desafios, talvez fique um pouco confuso caso você não tenha assistido o vídeo original, né, do projeto.
completo. Mas quando eu falo um livro de trilogia, é um livro que faça parte de uma trilogia, tá? Não é pra você ler a trilogia inteira, pelo amor de Deus. Pro desafio 4, eu tinha que ler um livro que fazia parte de uma duologia. E pra esse desafio, eu escolhi ler Duas Coroas Retorcidas, que fecha a duologia do Rei Pastor. A gente leu o primeiro volume, que é Uma Janela Sombria, ano passado, como uma leitura conjunta aqui do clube de membros. E eu acabei pegando esse segundo volume porque eu queria muito finalizar essa história. Então a gente fez uma leitura conjunta extraoficial e a gente acabou lendo junto esse desafio e finalizamos mais uma duologia. Eu fico muito feliz porque ano passado, com as leituras conjuntas aqui do clube de membros, a gente iniciou muitas séries. Então toda vez que a gente tem a chance de continuar uma série ou finalizar uma série que a gente já começou junto, eu tento fazer leituras conjuntas extraoficiais para todo mundo conseguir discutir o restante da história, né? Então essa foi uma das opções que a gente tinha e deu super certo. Finalizei a duologia do Rei Pastor. Já comento aqui que a Rachel Gillig vai entrar na minha lista de fim de ano como uma das autoras que mais me chamou a atenção em 2026, uma nova autora que com certeza me conquistou. O desafio 5 era avançar em uma série também. Os desafios se repetem, tá? Não são todos desafios diferentes. Eu acabei repetindo alguns porque o objetivo é finalizar a série. O desafio 5 era avançar em uma série e pra ele eu escolhi um livro que vocês não vão conseguir ver a minha opinião, mas é Um Lance em Falso, porque esse livro está num vídeo exclusivo de membros aqui do canal. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Se você clicar nesse botão, você vai ver que nós temos 3 níveis de assinatura para você se tornar um membro aqui do canal. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo final. No capítulo final, a gente acabou lendo um livro ano passado que foi O Atrás da Rede, que a gente não gostou muito, mas tudo bem, relevamos. Para dar continuidade nessa leitura, eu acabei criando um vídeo exclusivo para membros do capítulo 2, aliás, se você escolher o capítulo 2, você já tem acesso aos vídeos exclusivos aqui do canal. E eu decidi ler Um Lance em Falso nesse vídeo, mas eu avancei em uma série. Acontece, gente, que eu não amei esse livro também e eu parei a série por aqui. A série tem 4 livros. Eu acho que o terceiro já foi lançado aqui no Brasil, talvez, mas eu não estarei mais lendo essa série. Eu parei ela no segundo mesmo e ficamos por aqui, porque eu acho que já deu. Aí a gente pula pro número 7, que era ler um livro de uma série com capas bonitas. E eu, obviamente, escolhi As Aventuras de Amina Al-Sirafi. E vocês devem estar percebendo que eu não tô pegando nenhum livro, né, gente? É porque eu já tô muito confusa com esse desafio e eu não quero ficar pegando o livro da minha estante, mas alguns eu tenho físico, tá? E Amina Al-Sirafi é um desses exemplos. Essa é uma das capas mais lindas que eu tenho na minha estante, porém, eu admito que o segundo volume é ainda mais lindo, então eu tô muito animada pra continuar essa série. Esse também foi um livro que a gente leu de forma conjunta aqui no Clube de Membros e eu amei. Eu falei desse livro num vlog de mar que a gente fez aqui, onde eu li livros sobre o mar até eu ficar obcecada por piratas, e a Mina veio pra fechar esse vlog com chave de ouro, assim, porque eu fiquei muito obcecada por piratas depois disso. A Mina é incrível, leiam, tá? E essa série, eu tenho certeza, vai ser uma série, assim, com as capas mais legais que eu vou ter na minha estante, porque eu sinto, gente, que hoje em dia a gente tá num padrão de capa, sabe? Existem muitos livros que estão com as capas idênticas, então quando a gente vê um livro com uma capa muito diferentona, por exemplo, a Mina, que vem com essa ilustração e tal, eu simplesmente amo. Eu acho super original, super lindo, então fiz questão de comprar o físico e agora não vejo a hora de ler o segundo e o restante da série. Aí a gente pula pro desafio 10, onde eu iniciei uma série nova. Eu sei, gente, mas era o único desafio, não era o único, mas era o desafio que mais fazia sentido com o Quicksilver, porque a gente também leu esse livro no Clube de Membros como uma leitura conjunta. Eu não gostei muito desse livro, mas estarei lendo o outro livro que já tá sendo lançado aqui no Brasil, que é Brimstone, eu acho. Só que eu tenho que tirar um tempinho aqui pra falar que eu tô muito chateada com a Roku, porque eu achei ridícula essa troca de capas. Quicksilver foi lançado com uma capa e Brimstone está sendo lançado com outra capa. E agora a gente precisa comprar Brimstone na pré-venda pra você conseguir a jacket pra você colocar no primeiro livro pra que eles fiquem iguais. Eu não gostei de Quicksilver, gente. Eu não amei essa história e eu me recuso a comprar esse livro na pré-venda, o segundo volume no caso. Então não faz sentido você trocar a capa dos livros, sendo que era só você ter pego uma capa parecida com o primeiro pra colocar no segundo e ninguém ia reclamar. Enfim, eu tô bem chateada com a Roku, acho que eles fizeram, assim, um erro enorme com essa série, mas enfim,
Também li Quicksilver no desafio 10. Desafio 12, ler um livro que faz parte de uma trilogia. Minha escolha foi Red Rising, na verdade foi uma releitura, porque eu já li o primeiro e o segundo livro dessa série. Me falta o terceiro, que eu nunca li, é um mistério pra mim, dessa primeira trilogia. Já tem uma segunda trilogia lançada, gente, pra vocês terem noção, são 6 livros. Mas eu amei Red Rising, foi uma releitura incrível, tô muito feliz de ter pego, e eu já tenho Golden Sun aqui comigo também, eu pretendo ler logo mais, ainda nesse primeiro semestre, eu quero já dar andamento a essa trilogia. Pro desafio 13, eu tinha que avançar em uma série. E aí, vai fazer sentido, tá, gente? Porque a ordem tá trocada. Mas eu escolhi Contos de Fadas, que é o segundo volume no Conto de Fadas Regenciais. Acho que esse é o nome da série. É uma série que tá sendo lançada aqui pela Galera, eu acho, Galera Record. E eles são muito fofos, esses livros. Eu li esse segundo livro no desafio 24 horas, onde eu também li o primeiro livro, tá? Eu já falo dele. Por isso é que eu avancei em uma série, porque eu li o primeiro e depois eu já li o segundo. É uma trilogia, então ainda estou no aguardo do terceiro volume. Com certeza vou ler. Os 2 livros eu acho que foram 4 estrelas pra mim. Eu lembro que foi uma confusão, gente, esse desafio de 24 horas. Mas eu acho que os 2 foram 4 estrelas. Eu adorei as histórias, não vejo a hora de continuar. Então, assim a gente conclui o desafio 13 também. Para o desafio 16, eu coloquei uma enquete ou alguém escolhe. Nesse caso, eu também tava no desafio 24 horas, eu tava com algumas leituras, e aí eu mandei uma enquete lá no grupo de membros do WhatsApp para as meninas escolherem qual livro que eu deveria ler. E elas escolheram esse, então esse eu considero como enquete, que é o Practice Makes Perfect, que é o segundo livro da série de Rome, Kentucky. Esse livro tá sendo lançado agorinha aqui no Brasil. O primeiro livro já tinha sido lançado antes, que é Amor em Roma, mas esse tá sendo lançado agorinha e eu recomendo demais essa série pra vocês. É uma série de romance, assim, muito ingênua. É muito legal, tá, gente? Ela é boba, mas no sentido bom do romance, sabe? Porque é uma série, assim, super despretensiosa nessa cidadezinha. Não tem cenas picantes. É algo, assim, muito... fica na sua imaginação, sabe? O que aconteceu. E eu gosto muito dos casais. Eu não amei o primeiro livro. Eu acho que ele é o mais fraquinho. Mas o segundo livro, eu sou apaixonada nele. E eu já tenho o terceiro livro aqui em casa pra eu ler. Então, logo mais, estarei acrescentando o terceiro volume nesse desafio das séries. A gente pula então pro desafio 18, que é uma série com livros curtos, e foi nesse desafio que eu coloquei Uma Alma pela Metade, que é o primeiro volume daquela série de contos de fadas regenciais. Então agora já faz sentido o Contos de Fadas antes, tá? Depois a gente vai pros desafios 20 e 21. O desafio 20 era iniciar uma série nova. Eu dei uma colher de chá, né, gente? Eu sei que nem todo mundo ia conseguir finalizar a série o ano inteiro. Em algum momento a gente ia começar uma série nova, então eu dei algumas colherzinhas de chá aqui no desafio, apesar de que eu mesma usei várias. Então, pra iniciar uma série nova, eu coloquei Vida Encantada, que eu não sabia que era uma série. Quando eu peguei esse livro também no desafio 24 horas, eu jurava que era um livro único, mas ele não é. Ele é o início de uma série. Eu não tenho certeza se eu vou continuar a ler essa série. Se ela for publicada aqui no Brasil pela Galera, não é Galera não, gente, é Galera Júnior, não é Galera Record, é Galera Júnior. Se for continuada aqui no Brasil, eu vou ler, né? Porque assim, faz sentido. Mas se eles não lançarem aqui no Brasil, eu não vou buscar essa série lá fora pra ler, porque eu acho que não me agradou tanto assim. E o desafio 21 era uma série temática. E aí, eu achei perfeito esse desafio, porque eu coloquei A Filha do Rei Pirata, que foi uma série temática de piratas, que eu escolhi ler para aquele vlog de piratas que eu fiz pra vocês. Então, eu fiquei completamente obcecada por esse livro também. Eu li esse livro antes de A Mina e foi, assim, incrível, gente. Os dois vieram com tudo pra eu ficar obcecada por piratas. Eu amei a minha experiência. Aliás, se vocês não assistiram os vlogs, todos eles, mas assim, o de Mar tá muito legal, eu recomendo, tá aqui marcado no card pra vocês assistirem, tá? Essa série temática poderia ser qualquer coisa, sabe? Poderia ser uma série de romance, uma série de ficção científica, uma série de dragões, uma série de vampiros, alguma coisa assim, que tivesse um tema claro, sabe? E aí eu escolhi essa, que era o tema de piratas, porque fazia sentido. Eu já tenho o segundo livro aqui em casa pra ler, porque assim, gente, eu li O Filho do Rei Pirata, não foi nessa edição aqui da Planeta, tá? Eu li em inglês como Daughter of the Pirate King, mas eu li pela Storytel, porque eu ia falar Storygraph. Eu li pela Storytel, porque lá também tem a opção de você ler e-book. Então eu acabei lendo por lá, mas eu acho as capas da Planeta muito lindas, então eu acabei comprando o segundo volume e agora me falta comprar o primeiro, porque eu quero ter esses livros na minha estante. E eu acho que o segundo volume vai ser melhor do que o primeiro, hein? Logo mais estarei lendo também. Depois a gente pula pro desafio 30, que era iniciar uma série nova. Eu falei pra vocês, gente, que eu tava gastando os meus desafios, tá? Mas tudo bem. Eu coloquei Exo da Axio. Eu poderia não ter colocado
colocado esse livro no desafio porque ele é uma série, mas ao mesmo tempo ele não é uma série. Primeiramente, esse livro já está publicado aqui no Brasil, ele chama O Ritmo das Nossas Vidas e eu adorei essa história, muito fofa. É uma história pra quem ama K-pop. Só que existe um segundo volume na série que chama ASAP. Eu não sei se eu vou ler. Talvez algum dia eu pegue pra ler, porque eu adorei o primeiro, então talvez o segundo seja tão fofo quanto. E ele não é uma continuação direta. O primeiro livro é de um casal e o segundo livro é de outro casal. Mas como eu coloquei Practice Makes Perfect nesse desafio, que também é um livro aleatório de romance com um casal diferente do primeiro, eu achei que fazia sentido eu colocar XOXO, então ele acaba entrando como uma série nova. Todos esses livros que eu tô comentando com vocês poderiam ter sido colocados em outros desafios, tá? Mas é porque assim, eu simplesmente vejo o que faz mais sentido pra mim na hora e escolho. O desafio 32 eu consegui completar esses dias antes de ontem, porque eu finalizei uma leitura, que foi uma leitura conjunta que nós fizemos em março agora para o Clube de Membros, e eu adorei esse livro, gente, mas eu não posso comentar muito ainda. Que foi um livro que fazia parte de uma trilogia. Eu escolhi The Last Namsara ou A Caçadora de Dragões. Esses livros foram publicados aqui no Brasil pela Seguinte, e faz um tempo já que eles foram publicados, acho que foi 2020, mais ou menos. E assim, gente, eu nunca dei muita bola pra eles, porque, primeiro, as capas brasileiras não me chamam muito a atenção, porque assim, elas são coloridas, mas elas não contam uma história, sabe? Elas não mostram pra gente sobre o que é a série. A gente só entende que é uma caçadora de dragões, por conta do título. E ainda que o título do 2 e o 3 são bem confusos, mas aí, quando eu peguei esse livro em inglês, porque eu tava procurando algum lugar pra eu ler, aí que eu entendi que esse livro era o The Last Namsara, porque eu não tinha entendido ainda que eram duas histórias iguais, porque eu achava que eram livros diferentes, porque a estética deles é muito diferente em inglês e português. E aí, gente, eu acabei lendo, eu acabei adorando esse livro. Eu até poderia ter colocado ele em outro desafio, porque os 3 livros contam a mesma história do mesmo mundo, mas eles não têm os mesmos protagonistas. Então, entraria naquela questão do XOXO que eu falei pra vocês. Mas aí eu decidi colocar nesse desafio aqui, que é um livro que faz parte de uma trilogia, porque faz, né? Não sei se eu vou ler os outros livros logo mais, porque eu ainda tô muito ligada com o casal do primeiro livro, então eu não sei se eu consigo me distanciar muito deles pra ler o próximo, mas eu acho que em algum momento vai acontecer, gente. O desafio 33, prometo que tá acabando, é ler um livro de um outro continente, né? Ou ler uma série de um outro continente. E para esse desafio, eu coloquei a minha leitura de Zachary Ng e o Imperador Dragão. Eu li esse livro pro desafio do alfabeto, que eu finalizei esse ano. Não era pra eu ter finalizado esse ano, mas enfim, gente, ele se estendeu um pouco. E aí eu li todas as letras do alfabeto. Esse daqui foi um dos livros com Z que eu achei. E eu achei muito legal. Eu li também, foi super divertido. Mas ele fala sobre a cultura chinesa, tá muito presente a cultura chinesa. Então eu consegui colocar nesse desafio e foi muito legal. Eu não lembro se eu coloquei outro desafio desse. Então eu não vejo a hora de conseguir gastar esse desafio, gente, porque eu amo ler livros de outros continentes. E aí o último desafio que eu consegui pegar aqui foi o desafio 40, que era iniciar uma série nova. Então assim, gente, todos os desafios de iniciar uma série nova eu acho que eu já gastei nesse primeiro trimestre, porque assim eu comecei muitas séries novas. E esse desafio então ficou com Orphans of the Tide, que também foi um livro que eu li para aquele vlog de piratas de mar que eu comentei com vocês. Orphans of the Tide é o primeiro livro de uma trilogia. Eu não amei o primeiro volume, mas eu pretendo sim continuar a trilogia. Pelo que eu vi, já tem os 3 volumes na Storytel. Então, logo mais eu vou voltar a ouvir essa história. Eu ouvi esse livro enquanto eu montava um quebra-cabeça. E eu ainda tenho 2 quebra-cabeças aqui em casa pra eu montar. Já tenho o segundo volume lá disponível pra mim. Esses foram os desafios que eu consegui cumprir. Foram 15 leituras durante o ano, de 68. Poderia ter sido melhor, mas eu acho que já tá ótimo, porque eu já consegui ler 15 livros que entram nesse desafio. Vocês têm noção disso? Ainda é abril. Vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que esse jogo de tabuleiro não era a única forma que você poderia participar desse desafio? Pois então, deixa eu compartilhar com vocês então como que tá a minha tabela de leitura, tá? Porque essa é a segunda opção que você tem para participar desse desafio de séries, que é basicamente uma tabela com 18 opções de leitura para você se sentir incentivado a ler mais séries durante esse ano. Então, a minha tabelinha tá assim. Em verde, eu coloquei
as 2 séries que eu finalizei. Em laranja, eu coloquei as séries que eu iniciei. E em rosa, eu coloquei as séries que eu avancei. E também coloquei as minhas notinhas do lado pra vocês verem mais ou menos como que tá a minha média de nota. Eu, particularmente, gente, acho que tá muito boa. Nós tivemos 1 ou 2 estrelas ali, 3, 4, e tudo bem. Agora vamos para o meu bingo, tá? Porque eu também fiz um bingo pra você que quer ler apenas 9 livros durante o ano. E assim ficou o meu bingo. Eu ainda não consegui completar ele. Pra finalizar uma série, eu escolhi 2 Coroas Retorcidas. Uma série bonita, eu escolhi a Mina, Alciraf, óbvio. Uma série de fantasia, eu coloquei Quicksilver. Uma série desconhecida, eu coloquei Orphans of the Tide, porque eu acho que ninguém conhece essa série aqui no Brasil. Uma série cozy, eu coloquei Uma Alma pela Metade. Uma trilogia, eu coloquei O Retorno do Rei. E um lançamento ou avançar em uma série, eu coloquei Contos de Fadas. Então ainda faltam 2 quadradinhos pra eu preencher, que é o continuar uma série favorita e uma série longa. E aí eu acho que no próximo trimestre eu já consigo finalizar o meu bingo também. Então este é o meu progresso no jogo das séries. Eu estou muito empenhada em finalizar esse desafio. A gente também acabou fazendo um desafio ainda maior dentro do grupo de membros, porque assim, gente, eu tenho uma comunidade de membros no WhatsApp. Nós temos vários grupos dentro dessa comunidade, porque eu sou neurótica, então eu gosto de separar todos os assuntos. E a gente decidiu logo no começo do ano que essa meta de ler mais séries seria uma meta do grupo. E a gente criou um desafio ainda maior, porque nós colocamos pontos para cada desafio cumprido. Então, quanto mais livros de série você lê, mais pontos você acumula. E no final do ano, a pessoa que tiver mais pontos acumulados vai ganhar um livro de presente do grupo. O que eu acho muito legal, gente, porque nós estamos num espírito competitivo fortíssimo, tá? Porque assim, agora é guerra. Então, eu tô muito incentivada pelas meninas a ler mais séries, que era exatamente o que eu precisava. Porque ler mais séries de livros é uma meta que eu coloco todo ano. E todo ano dá errado, gente, eu juro. Assim, eu consigo terminar uma outra série e eu inicio várias outras. E tem séries ainda que estão paradas na minha estante há anos e eu não tenho coragem de pegar pra finalizar, sabe? Então, Senhor dos Anéis pra mim foi uma grande vitória. As 2 Coroas Retorcidas também foi uma vitória, porque eu sabia que essa duologia ia ficar parada na minha estante, mas eu já engatei o 2º livro e já terminei. Então, assim, eu tô muito incentivada a ler mais livros de série esse ano. Se você decidiu participar desse projeto, me conta aqui nos comentários como que está o seu progresso nesse primeiro trimestre. Vamos conversar sobre os livros que a gente tem lido, séries que a gente finalizou, avançou ou começou, tudo bem, eu entendo, gente. Se você chegou nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever, porque eu vou fazer vlogs de leitura de outras séries que eu estou lendo. Eu espero que no próximo vídeo dessa série, que vai ser no próximo trimestre, eu já tenha mais livros ainda para comentar com vocês e vlogs de leituras feitos para eu conseguir linkar os livros para vocês com os vlogs. Então me desejem sorte, me deem ânimo, porque eu vou precisar, e eu espero muito que vocês gostem de todos os conteúdos que eu estou produzindo e que eu vou produzir dentro desse desafio das séries. Eu fico por aqui então, mas a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal, hein? Vejo vocês lá, um abraço e até mais. Tchau!